Estamos de volta com o canal Reino de Amigos. Como eu estava com saudade de gravar vídeos aqui para o canal. Se você não conhece o canal, eu sugiro que você assista os outros vídeos, principalmente os dessa série de Romanos, o Evangelho de Romanos. Se você perdeu alguma coisa, eu vou deixar aqui também na descrição os links dos vídeos para você acompanhar. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas e espero que você goste. Bom, no último episódio nós falamos sobre Romanos capítulo 3 e eu tinha pedido para você fazer uma lição de casa. Era ler o capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos e responder a pergunta: o que é ser uma pessoa de fé? O que significa ter fé? E, além disso, pedi para que você encontrasse no texto duas pessoas de fé, dois exemplos de fé na Escritura, no capítulo 4 especificamente. E aí, você conseguiu achar? Então, bora para o texto hoje. Aqui eu queria trazer três lições principais sobre o que é ter fé. Em primeiro lugar, ter fé é crer em algo objetivo, ou, melhor dizendo, crer em alguém, em algo ou em alguém. A fé não é uma fé vazia. Fé para o mundo, fé para as pessoas, tem mais a ver com uma expectativa de que algo vai dar certo. Nada foi tão popular hoje como os sites de apostas, né? Bet alguma coisa, Superbet, Bet Nacional, tem muito a ver com jogos, né? Você faz aquela fezinha, você aposta naquele time que aquele time vai ganhar ou fazer certo número de gols, para que então você seja recompensado e ganhe um lucro, né, a mais para você. Mas a ideia de fé na Bíblia não é essa. Não é uma fé vazia, uma fé em nada, uma expectativa de que o futuro vai ser favorável. Mas, na verdade, a fé é uma fé sólida, é uma fé em algo, ou melhor dizendo, em alguém. Então, o ponto não é o tamanho da fé, o ponto é o alvo da fé, em quem a fé está sendo depositada. E a resposta é óbvia para isso, é fé em Deus. Mas a fé também não é uma fé em um Deus genérico, não é qualquer Deus, ou não é só fé num ser superior, de que ele é soberano, controla todas as coisas e no fim das contas vai dar tudo certo. Na verdade, a fé verdadeira, segundo Paulo aqui na Escritura, é a fé em Deus e o Deus de Jesus Cristo. Olha comigo o versículo 3. A Bíblia diz: pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus. E no versículo 24, ele dá mais uma explicação sobre isso. Ele diz: mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Ou seja, uma fé em Deus não é uma fé verdadeira se esse Deus não for o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O único e verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras Sagradas. Então, o Deus de qualquer outro credo, religião, pensamento filosófico ou crença não é o Deus verdadeiro, se ele não for o Deus da Bíblia, porque não existe nenhum outro. Esse é o único Deus que se revelou em seu Filho Jesus, que veio ao mundo como homem e padeceu, morreu por pecadores, para que crendo nele, eles fossem salvos. Então, ter fé é crer em algo objetivo. E você já achou os dois exemplos aí? Os dois exemplos de pessoas que têm fé? Sim, Abraão e Davi. Esses eram dois homens no Antigo Testamento que provaram que tinham a fé verdadeira. Por quê? Porque eles confiavam em Deus, mas não qualquer Deus, o Deus que enviaria o seu Messias. Como é que você sabe disso, Raul? Se eles nem sabiam de Jesus, ou eles viveram milhares de anos antes de Jesus. Eles sabiam disso porque Deus tinha feito uma promessa para eles. Ele enviaria um descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente. Em outras palavras, ele enviaria um homem que é o próprio Deus encarnado e ele derrotaria Satanás, ele perdoaria os pecados do povo. Esse símbolo de um Messias, de um Salvador, ele é colocado principalmente nos sacrifícios do Antigo Testamento. O próprio Davi fala sobre isso, que ele precisava, para perdão dos seus pecados, ter um animal inocente sendo imolado, morto em seu lugar. Tudo isso já apontava para Jesus. O próprio Abraão
teve que oferecer o seu filho em sacrifício, mas Deus o poupou e um carneiro foi morto em seu lugar. Tudo isso apontava para um dia em que um homem viria e morreria definitivamente pelos pecados de todos os que têm fé nele, todos os crentes. Em segundo lugar, ter fé é ser perdoado. Vai justamente nessa linha. Olha o que diz o versículo 7 e 8 de Romanos capítulo 4. É uma citação de um salmo de Davi, o Salmo 32. Davi disse: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. A palavra bem-aventurado na Bíblia, ela significa feliz, mas não é só feliz, significa abençoado, bendito, aquele que foi bendito, abençoado pelo próprio Deus, aquele que tem um relacionamento íntimo com Deus. É justamente o contrário da palavra maldito, que está sobre maldição. Ou seja, bem-aventurado é alguém que está sob a bênção de Deus. A ideia, então, aqui é que ter fé é ter sido abençoado por Deus. Mas quem é aquele que foi abençoado por Deus? Não é aquele que tem riquezas, não é aquele que tem fama, não é aquele que tem saúde, não é aquele que tem um bom emprego, que tem uma família linda. A ideia de ser abençoado por Deus na Bíblia não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ter sido perdoado por Deus. E como é que Davi pode falar isso? É porque ele experimentou isso na pele. Lá no livro dos Reis, Davi passa por um momento de pecado terrível contra Deus. Ele peca contra Deus, adulterando com Batseba e mandando matar o marido dela para encobrir o seu pecado. Então, ele assassina um homem, ele mente, ele adultera com uma mulher e ele se mantém impenitente por um bom tempo. Ele não reconhece o seu pecado, até que vem um homem de Deus e expõe o pecado para ele, o profeta Natã. Então ele cai em si e chora amargamente. Ele escreve o Salmo 51, que é um salmo de arrependimento, e depois ele escreve o Salmo 32 para mostrar como foi o alívio depois do arrependimento e da fé em Deus, o seu Salvador. E ele está citando aqui, Paulo está citando um texto de Davi justamente para mostrar que ter fé significa ter sido perdoado. E para ter sido perdoado é preciso crer no valor do sacrifício de Jesus, o único que pode perdoar pecados. Portanto, fé implica um arrependimento verdadeiro e uma confiança na obra daquele que foi sacrificado. São dois lados da mesma moeda. Ter fé em Jesus e ter um coração arrependido são as duas faces de uma mesma moeda. Ter arrependimento, ou ser arrependido, implica humildade. E a humildade, ela gera o fruto da justificação. É o que Paulo vai dizer no versículo 25. Olha o que ele diz. Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Nós já falamos o que é justificação aqui no canal, mas resumindo a ideia, ser justificado significa receber a justiça de Jesus para ser considerado ou declarado justo diante do tribunal de Deus, mesmo que sejamos injustos por natureza. Então, só é aceito por Deus o que tem fé na obra justificadora de Jesus. Então, se você não tem fé na obra de Jesus e não se arrependeu dos seus pecados, você não é uma pessoa de fé, você não teve seus pecados perdoados e, portanto, você está em inimizade com Deus. A terceira característica e última da fé é que ter fé é não viver por obras. Olha comigo os versículos 4 e 5. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que ele está querendo dizer é basicamente o seguinte, que ter fé implica em não viver por obras, porque viver por obras para ser aceito é como se eu demandasse um salário, é dívida. Quando você trabalha o mês todo, você tem o direito de receber o salário. Você não precisa nem agradecer ao seu chefe por receber o salário, porque ele está em dívida, em débito com você. Mas
quando a gente pensa em fé, a salvação é um dom que é recebido de Deus. E dom é presente, não é dívida, é favor. É isso que Paulo está falando. Então, se eu tenho fé, se eu digo que tenho fé, mas eu creio que eu preciso ter fé mais a minha devoção, ou fé mais a intercessão de Maria ou de qualquer outra pessoa por mim, ou fé mais ser batizado para ser salvo, ou fé mais guardar o sábado, ou fé mais participar da ceia, ou fé mais ir à igreja, fé mais dar o dízimo para a igreja, fé mais ser uma pessoa que faz caridade, não é fé, é viver por obras. E essa vida por obras, essa falsa fé, não pode salvar. O versículo 6 é muito claro. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Não é por obras, é pela graça, mediante a fé. Por que isso? Para que ninguém se orgulhe. Se alguém chegar no céu e disser, olha, eu criei em Jesus e fui uma pessoa bondosa, por isso eu mereço entrar no céu. Não, você está justamente manchando a beleza da glória de Deus, porque foi o próprio Deus que nos deu a sua graça para nos salvar. Ele mesmo injetou fé no nosso coração. A glória é toda dele. Ninguém pode se gabar de que merece ser perdoado por Deus. Como que eu posso saber se eu tenho essa fé genuína? A fé genuína é não viver focado no que eu tenho que fazer para agradar a Deus, mas é ter o meu foco naquilo que Jesus fez por mim. E a palavra diz também que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, para ter essa fé genuína, a fé genuína se manifesta num grito de socorro. Senhor, eu preciso de um Salvador. Essa é a fé genuína. Fé genuína não é ter o coração inflado e ser uma pessoa que diz que é corajosa, eu tenho fé, uma pessoa positiva, uma pessoa alegre para frente. Não. Ter fé é uma pessoa que entende o seu estado miserável diante de Deus e confia apenas em Jesus para perdoar os seus pecados. Então hoje, se você quer ter essa fé verdadeira, basta você invocar o nome do Senhor, basta você gritar por socorro, basta você pedir em oração. Eu tenho uma lição de casa para você. Leia o capítulo 5 de Romanos e responda as seguintes perguntas. Quais os resultados que essa fé verdadeira do capítulo 4 produz? Quais os resultados que essa fé produz? Ou seja, quem tem essa fé recebe o quê? Quais são os resultados, os efeitos, os frutos de uma fé verdadeira? Espero encontrá-lo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até logo.